Crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Tia Carla tá aqui morrendo de saudade de vocês, mas feliz, né? Que nós retornamos, mesmo à distância. Nós vamos dar continuidade, né? Para finalizar o ano de 2020, tá bom? Então vamos lá. Escola Cisaltina Fernandes, professoras Carla e Márcia, primeiro ano A e primeiro ano B. Crianças, preste bem atenção na aula de hoje. Nós vamos dar continuidade, né, do que a tia falou na aula anterior, né, que foi a aula de ontem. Então, preste bem atenção, que eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão estar daí respondendo para a mamãe, para o papai, o responsável, tá bom? Vamos estar interagindo na aula, tá certo? Vamos lá. Boas-vindas. A tia Carla está aqui, muito feliz em poder estar retornando, né, às aulas. E eu quero dar boas-vindas a vocês, né, por esse retorno, que todos possam estar se sentindo também, né, feliz, alegre, mesmo distante, né, a gente fica feliz com todos que estão participando, que vão retornar às atividades, fazendo essa parceria, né, entre escola e família, tá bom? Então vamos lá. Olha só, que tem alguns avisos que eu preciso falar para vocês, então preste bastante atenção. Tem aqui, ó, chamada. Agora as aulas, né, todos os dias a gente vai estar fazendo a nossa chamada. Vai ser o seguinte, enquanto a gente não estiver trabalhando diretamente com a plataforma, né, que a gente ainda está pelo Zap, nós vamos estar fazendo o quê? A chamada vai ser de acordo as atividades, o retorno das atividades, entendeu? Então vocês respondem as atividades, manda de volta as atividades, né, respondida, que a gente vai colocando lá a presença de quem assistiu às aulas, de quem respondeu, tá bom? Então precisa todo mundo estar participando. Nós vamos dar continuidade, né, na matéria de português. Ontem, a aula de ontem foi também na matéria de português e hoje nós vamos estar dando continuidade, tá bom? Nessa matéria. Desenvolvimento. Nós vamos continuação da aula anterior. Então, o que a tia falou ontem, hoje a tia Carla vai dar continuidade, tá? Tema: análise da história, ou seja, nós vamos analisar algumas palavras que tem ali na história. E qual foi a história que a tia contou ontem, hein? Aquela história que foi contada ontem, bichinho de estimação. E estudo de algumas palavras da história. Então precisa prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Analisando a história. Vou ver se vocês aprenderam mesmo, se prestaram atenção na história que foi contada ontem. Número 1. Vocês lembram da história de ontem? Vocês estão lembrados que a tia Márcia, não foi? Contou uma historinha bem legal, a história de ontem, vocês estão lembrados? Todo mundo? Eu creio que quem assistiu está lembrando, tá? E aí, vocês gostaram? Número 2, vocês gostaram da história? Quem gostou da história aqui? Eu amei aquela história, muito legal aquela história. Vocês gostaram também? Vai respondendo aí, viu? Pro papai, pra mamãe, pra quem tá aí próximo a você. Número 3, qual é o título da história? Quem prestou atenção? A tia ontem falou do título da história, né? Que a história tinha um título. Qual é o título? Quem é que sabe? Responde aí, viu? Número 4. Quem era o bichinho de estimação do Potrinho? Quem era o Potrinho? Ele estava buscando quem? Um bichinho de estimação, não foi? Ele estava procurando, não foi? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O bichinho, ele estava procurando, o Potrinho, um bichinho de estimação. Então, olha só. Aqui é o que? A capa, ó, do livro.
da história que foi contada ontem. E aqui na capa, o que nós temos aqui na capa? Temos o título da história, que é esse aqui, ó. Bichinho de estimação é o título da história. Temos mais o que na capa? O desenho desse animal. Qual é o nome desse animal? Né? Potrinho. Tem também na capa da história o nome da autora, de quem escreveu essa história. Edmeia, que escreveu essa história. Temos também o nome de quem fez os desenhos, né? As ilustrações desse livro, Cris. Muito bem, então aqui é a capa do livro. Olha só, eu tô aqui com o livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? Ó, o livro tá aqui. E aí, nesse livro, quando a tia mostrou ontem, ela começou mostrando, né? O título, deixa eu ficar mais desse lado aqui. O título do livro, ó, Bichinho de Estimação, tá vendo? E depois tem alguns bichinhos que fizeram parte da história, não foi? Teve esse bichinho aqui, ó. Como é o nome desse bichinho? Esse aqui. A vaca, né? Ó, é porque ela é grandão. A vaca, muito bem. Depois da vaca, ela encontrou quem? A vaca, ó. Encontrou o potrinho, não foi? E ele tava como? Tava triste ou tava alegre? Tava triste, né? E por que ele tava triste, gente? Porque ele não achava o bichinho de estimação dele. Isso aí. Aí ele foi conversando, depois ele encontrou outro bichinho. Como é o nome desse bichinho aqui que ele encontrou? Muito bem, o macaco, né? E ele pediu ajuda pro macaco? Ele perguntou o que pro macaco? Quem lembra da história? Isso, perguntou se o macaco tinha visto o que? O seu bichinho de estimação, né? E foi passando, e o macaco falou que avistou alguém, não foi? Algum bichinho, não foi? E foi esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, foi esse aqui, ó. O macaco falou que viu um bichinho voando, não foi? E que bichinho que estava voando? Foi um pato, o pato estava voando pro rio. Olha o pato aqui, ó. Vou colocar assim, olha o pato aqui, tá vendo? E aí o bichinho também, né? O potrinho também perguntou pro pato se ele tinha visto o bichinho dele de estimação, não foi? E o pato saiu ajudando o potrinho a procurar. E depois encontrou com quem? Deixa eu ver aqui. Com um porquinho, ó. Com um porco, tá vendo o seu porco? Pois é. E aí o potrinho perguntou pro porco também? Perguntou se ele tinha visto o bichinho dele de estimação. E aí eles começaram, né, a procurar esse bichinho de estimação do potrinho. Não foi isso? Todos esses bichinhos começaram a procurar. Até que encontraram. Qual é o nome desse bicho aqui que encontrou? Qual é o nome desse bichinho aqui? A formiga, muito bem. E perguntou para a formiga também, não foi? Se a formiga tinha visto o animalzinho dele de estimação. E aí ele encontrou outro animal. Qual foi o animal que ele encontrou? Um galo, ó. Isso aí, encontrou um galo. E aí foi procurando, todos eles procuraram. E até que chegou, ó, reuniu esse tanto de animalzinho. Até que encontrou outro animal. Que animal é esse aqui? Um gato. E todo mundo começou a procurar um animal de estimação de potrinho. E no final, quem era o animal de estimação de potrinho? Era quem? Deixa eu ver se vocês sabem. Era o menino, que era o animalzinho dele de estimação, tá vendo? Nós temos os nossos animais de estimação, um gato, um cachorro, um passarinho, né? Outros animais. Mas o potrinho, ele tinha como um animalzinho dele de estimação, né? Ele tinha como bichinho dele de estimação o
o menino. Não é isso? Então, muito bem. Agora que você já sabe, né, da história, já fez o reconto aqui de novo da história, já dialoguei com vocês. Então, agora nós vamos estudar algumas palavras da história, tá bom? Vamos estudar fazendo o quê? Vamos tentar ler algumas palavras da história, tá certo? Todo mundo aí prestando atenção, estudando as palavras. Então, bora lá. Qual é essa primeira letra? Eu sei que você já sabe. Que letra é essa aqui? Letra P. Muito bem. E essa letra aqui? Letra A. E essa? T. E essa? O. Vamos tentar ler essa palavra? Vamos juntar aqui pra gente ler, ó. P com A, nós formamos pá. E T com O, pato, pato. A palavra pato tá lá o pato apareceu lá na história? Apareceu, muito bem. Então, vamos lá aqui. Que letra é essa aqui? V. E essa? A. Vamos juntar logo aqui, ó. V com A, vá. Põe o vá aí na sua mente, já tá sabendo. E essa? C e A. Né? Esse C tem um som de K. Então, bora lá. Vá, cá. Qual é a palavra que deu? Vaca. Muito bem. A vaca aparece lá na história? Sim, ela ajudou muito o Potrinho, não foi isso? Bora aqui. S, T, vai falando. I, me, a, C, A, O. Bora tentar ler agora? Juntando, ó. Estimação. Estimação, essa palavra estava lá no texto, na história? Estava no título. Bichinho de estimação. E essa aqui? Re, I, O. Vamos juntar agora? Rio. Essa aqui? Me, a, C, O. Então, vamos lá? Macaco. Macaco. Tinha essa palavra lá? Tinha esse bichinho lá na história? Tinha também, né? Agora essa. Fe, O, Re, Me, I, G, A. Vamos juntar agora para ver qual é a palavra que formou. Formiga. Formou a palavra formiga. Então, essas palavras aqui estão lá na história que foi contada ontem e hoje que teve o reconto, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a primeira letra dessa palavra? P. Qual é a última letra dessa palavra? O. Qual é a primeira dessa palavra? Fê. Qual é a última? A. Muito bem, crianças. É só vocês estar todo dia praticando, lendo as palavras que vocês vão ficar com uma boa leitura, tá bom? Então, agora nós temos, ó, a nossa atividade. Vocês já prestaram atenção, né? Tá todo mundo aí já sabendo, né, da história. É só agora responder, tá bom? Atividade número 1. Escreva as palavras da história e leia em voz alta. É muito importante quando a gente lê em voz alta, porque muitas vezes a gente fala alguma letra errada e aí quando a gente lê em voz alta, a gente vai ouvir
o som que sai da nossa boca para a gente estar escrevendo certo, tá bom? Então é importante vocês escrever todas as palavras, para depois vocês for escrevendo, quer dizer, cada palavra que você for escrevendo, você vai lendo em voz alta, tá bom? Que aí vai estar praticando a leitura, além de estar praticando também a escrita. Então bora lá. Vocês vão ler essas palavras aqui, ó. Vão escrever essas palavras em um caderno e depois vão ler em voz alta. Número 2. Leia e escreva a última parte da história. Ontem a gente colocou lá num grupo a última parte da história. Então, vocês vão pegar aquela última parte da história, vão ler aquela parte, né, uma frase que tem lá, e depois vai copiar aquela frase no número 2 aqui. Tá bom, crianças? Então, até outro dia. Fique com Deus e boa atividade para vocês.